Fala, turma! Aqui quem fala é o professor Josemar Souza, o Tiaguinho da Química. E aqui o professor Eudson, de Biologia. Beleza? Hoje nós vamos trazer uma dica especial para você. Uma dica ousada do Pretinho. Olha lá, o objeto de conhecimento que nós vamos trabalhar hoje é a identidade dos seres vivos. E o assunto, e a dica especial de hoje, vírus, que se encaixam na competência 4 e na habilidade 14 de Ciências da Natureza. Fica ligado! Então, meus amigos, o assunto do momento é coronavírus. As pessoas acham que ele veio da cerveja Corona, por exemplo. Mas você sabe de onde veio? Você sabe a estrutura do vírus? Como ela funciona? Você sabe o que o vírus faz quando entra no seu corpo? Essas e outras perguntas nós vamos responder agora, falando um pouquinho sobre os vírus, beleza? Mas o presidente, ou melhor, o vice-presidente do país, disse o seguinte, que o Brasil está preparado para receber o vírus. Aí eu fico imaginando aquele monte de pessoas no aeroporto, nos portos, com os cartazes em inglês, porque veio de fora, Welcome to Covid-19, entendeu? Temos que estar preparados para isso aí, beleza? Te prepara aí, que vamos estar explicando de forma bem simples e rápida o funcionamento dos vírus, o temido vírus do momento, que é o Covid-19. Então, eu vou passar para vocês agora um pouquinho dos meus conhecimentos como professor de biologia, tá? Um pouco da biologia e da química sobre o funcionamento desses vírus, como os vírus funcionam. Bom, para começar, essa palavrinha aqui, micro-organismos. Você sabe o que é um micro-organismo? A palavra micro-organismo vem de micróbio. O que é um micróbio? Micro significa pequeno, tá? Micro significa pequeno e bio significa vida, ou seja, vidas pequenas, seres vivos pequenos, tá? Então, como já dizia a nossa mãe, não mexe nisso porque tem micróbio. A mamãe já dizia isso desde pequeno, já sabia que não podia mexer em certas coisas porque tinha micróbio, beleza? Desses micro-organismos, nós temos vírus, que é o que nós vamos falar, que já estamos falando, tá? Bactérias, fungos e protozoários. Então nós temos esses 4 tipos aí de micro-organismos, beleza? Uma observação aqui, tomar muito cuidado porque nem todos os micro-organismos são causadores de doenças, nem todos, tá bom? O vírus obrigatoriamente, tá, causa doenças e vou explicar o porquê. Os que causam doenças para os seres humanos são chamados de patógenos ou patogênicos. Cuidado, esse pato não quer dizer que é um animal. Esse pato vem do grego e quer dizer doenças, tá? Higiênico significa causador, ou seja, patogênico significa causador de doenças. O vírus é formado praticamente de 2 partes, tá? A cápsula toda, formada de proteínas, chama-se capsídeo, e o material genético, onde se encontra o genoma. Agora nós vamos desenhar aqui com o meu amigo Josemar. Ele vai desenhar para a gente aqui um bacteriófago para a gente entender melhor um pouquinho sobre esse vírus. Bacteriófago, e eu mandei tirar aquela musiquinha porque aquela musiquinha me lembra Itália, a Itália me lembra de lasanha, me lembra de macarronada, e agora eu tô com fome, então não vamos perder o foco, beleza? Então aqui está o nosso bacteriófago, tá? Ele é um vírus que exclusivamente ele ataca as bactérias, células bacterianas, tá bom? Então ele é formado internamente pelo genoma, tá? Dentro dele eu tenho DNA ou RNA, ou os dois ao mesmo tempo, tá?
E o corpo dele é formado por uma cápsula de proteína chamada de capsídeo. Alguns vírus, como o coronavírus, possuem um envelope. Eles adquirem esse envelope quando eles vão sair das células. Matam a célula e quando eles vão sair, acabam levando partes da membrana das células, da membrana plasmática das células. Então a gente chama de envelope, ou seja, cria-se um envelope, tá, ao redor deles, eles ficam envelopados. Mas calma, que vou explicar tudo direitinho. Então, basicamente, o vírus tem uma cápsula que protege a sua estrutura e no interior dele nós temos o genoma, tá? Certo? O material genético. Aí, professor, que material genético é esse? Tá? Que diacho é isso? Então vamos lá. O material genético, ele pode ser, que se encontra no vírus, DNA, tá? Pode ser RNA e também pode ser os dois juntos. No caso dos dois juntos, tá, pessoal? Ele é considerado um citomegalovírus. Então, quando os dois estão juntos, é chamado de citomegalovírus. São bem mais raros de encontrar esses vírus, mas eles existem, tá? Mas, professor, que diacho é esse negócio de DNA e RNA? Calma. Que antes de eu explicar isso, eu tenho que explicar o que é uma célula, que é uma unidade básica de todos os seres vivos. Nós, seres humanos, vou usar nós, seres humanos, como exemplo, beleza? Somos formados por várias células, beleza? E o que é célula? Não tem o coração? É um órgão e esse órgão é formado por tecido. Tecido é esse, é um conjunto de células que tem a mesma função. Vai juntando os tecidos e vão formando os órgãos. Capite? Mas, professor, como é que é isso? Explica isso melhor. Então lá vai. Imagine um tijolo. Digamos que ele é um órgão. Então, um conjunto de areia ou argila se juntam para formar um tijolo. Cada grão de areia, né, ou argila seria uma célula. Então, célula é a menor unidade que forma um ser vivo. Imagine a célula bem pequenininha. Ela também possui a sua pele, que é a membrana plasmática que protege a célula. A membrana plasmática, ela protege, além de proteger, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Também tem o citoplasma, que é onde fica os órgãos das células. A célula pequenininha faz as mesmas coisas, tá, que nós, grandões, também fazemos. Ela respira através das mitocôndrias, ela faz digestão através dos lisossomos, ela também joga o que não presta para fora, ela também produz proteínas. Gente, estes órgãos que ficam dentro da célula, no citoplasma, são órgãos pequenininhos, nós chamamos eles de organelas. Então, a mitocôndria, que faz a respiração, os lisossomos, que fazem a digestão, tudo isso são órgãos pequenos que a gente chama de organelas. E nós temos um núcleo, que é a unidade que controla tudo dentro da célula. No núcleo, a gente encontra esse tal de DNA. DNA, ele é chamado de ácido desoxirribonucleico. Não precisa se preocupar com isso não. A única coisa que você tem que entender é que o DNA, ele é um negócio que tem uma fita dupla, tá? Ou uma dupla hélice e tem várias letrinhas. É como se fosse um livro e que nesse livro tem várias palavras. E o que são essas palavras, professor? Bom, são códigos e os códigos servem para dar informações sobre nós. Cada código que tem lá dentro do DNA, quer dizer, cada sequência de letrinhas, ela diz o que a célula vai produzir. Cor dos olhos, cor da pele, o tipo de cabelo. Dentro do núcleo existe um tradutor do livro deste DNA. É uma enzima. Ela vai lá no DNA e traduz esse código muito difícil para um código um pouquinho mais fácil. Tá? Esse código, um pouquinho mais fácil, a gente chama ele de RNA, ou seja, ácido
ribonucleico. O RNA não tem a dupla fita. A dupla hélice só existe no DNA. RNA, ele é apenas uma linhazinha com as letras que traduzem o que o DNA tem. Mas professor, para que serve esse tal de RNA? Bom, o RNA, ele vai servir para produzir a proteína. Nós vamos ter um RNA que vai formar uma estrutura que nós chamamos de ribossomo. Ele faz a proteína, ou seja, ele só faz a proteína se um outro RNA, uma fita que agora a gente chama de RNA mensageiro, passar por dentro, tá? Passar por dentro do ribossomo, tá? Dizendo qual é a mensagem. Quando o RNA mensageiro vai passando por dentro dos ribossomos, dessa estrutura, ele vai traduzindo o que esse RNA está trazendo de mensagem e vai liberando proteínas, como vocês estão vendo aqui em cima, sendo fabricado a proteína. Como eu disse, a proteína é tudo que você tem na sua estrutura: cor da pele, cor dos olhos, o formato da boca, certo? O formato das orelhas, todas as características que nós temos, tudo produzido através de proteínas, tá? Através de mensagens recebidas do DNA. Então veja, eu falei da célula. Por que eu falei da célula? Porque o vírus, ele vai atacar as células. Porque o vírus não tem a capacidade de se reproduzir, ele não consegue fazer a digestão, tá? Ele não consegue fazer respiração, ele não faz nada. Ele é apenas um bichinho capsídeo com material genético, como vocês podem ver nessa estrutura aqui. Ele só faz alguma coisa se ele obrigatoriamente se hospedar dentro de uma célula. Nunca esqueça disso. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele invade a célula e lá dentro ele faz a célula trabalhar para ele. Ou seja, pense num bichinho esperto. Então, é a célula que vai fabricar outras coisas que ele precisa, tá? E lá ele se reproduz. É o quê? Professor, e o coronavírus? Ele é um vírus novo? Apareceu agora? Não. Desde 1960 que já se tem ideia que existia o coronavírus. Agora, ele é um vírus que produz doenças que são brandas. Por exemplo, uma gripe, um resfriado, doenças respiratórias e morre nisso. Só que muitos desses vírus fizeram a forma mais forte. Então, apareceram várias formas do coronavírus. E esse é a mais nova e foi batizada de N coronavírus 2019, tá? Ele fica da seguinte forma: N-Covid-19. Biologicamente, o coronavírus é um vírus de fita simples, de RNA, no sentido positivo. Nós vimos que os vírus podem ser de DNA, RNA ou os dois juntos. Então veja só, vírus que são de DNA, eles podem ter o DNA de fita dupla, tá? Que é o normal, ou de fita simples, tá? Que não é comum, não é o comum, os que têm o DNA. Quando o vírus o seu genoma é o RNA, quando ele é de fita dupla, não é comum, tá bom? O que é o comum para o vírus de RNA é aquele que possui a fita simples. O coronavírus, ele é de RNA de fita simples no sentido positivo. Mas o que quer dizer sentido positivo? Sentido positivo significa que quando ele entra na célula, ele se replica, ou seja, se reproduz. Então, o vírus de RNA positivo, ele trabalha como se fosse um RNA mensageiro. Ele mesmo faz a sua própria síntese de proteínas. Ele pega o ribossomos da célula, passa no meio dele, tá? Usando o ribossomo da própria célula. Agora vai estar pronto para um bocado de filhote do vírus mãe. Aí no final, que montou todos os vírusinhos pequenininhos dentro da célula, isso pessoal, são as células do sistema respiratório,
Que células são essas que ele se reproduziu? O coronavírus, tá? As células do nariz, da boca, do pulmão, ou seja, são células daí. E depois que a célula está cheia de vírus dentro, ela explode e ela se destrói. Professor, mas tu falou sobre o vírus da célula. Como o vírus infecta? E o corpo não se defende desse negócio todo? Uma vez que o vírus consegue ultrapassar a primeira linha de defesa do nosso corpo, que é a pele e a mucosa, ele vai dar de cara com a segunda linha de defesa, que são os soldados do nosso sangue, os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos. Aí, galera, quando os vírus entram na segunda linha de defesa, que encontram os leucócitos chegam junto e a chibata come o dente. Aí é neurotrófilos, macrófilos, tá? Eosinófilos, todos esses caras aí para meter a chibata no vírus. Quando eles matam os vírus, eles guardam a arma que eles conseguiram achar para matar aquele vírus. Essa arma, ela é guardada, tá? Fica como resposta para que, se esse mesmo vírus entrar em contato novamente, ele já tem a arma para destruir. Já está tudo pronto. Chega e já mata. Isso aí é seu sistema imunológico. Você está imune àquele vírus. Por isso que tem viroses que você só pega uma única vez. Por exemplo, cachumba, catapora, rubéola, sarampo, enfim, entre outras. Agora, tem vírus que sofrem mutações, entende? Tá? Ou seja, não é o mesmo vírus quando passam de uma pessoa para outra. É o caso, principalmente, dos vírus com RNA na sua estrutura do seu genoma, que sofrem muitas mutações. A gripe, por exemplo, é uma virose, é uma doença causada por vírus. Por que é que a gente sempre fica gripado? Já pararam para pensar? Porque cada gripe que a gente tem, o vírus sofre uma mutação. Então, quando aparece um vírus novo, o corpo ainda vai lutar, vai ter aquela briga de leucócitos contra os vírus. Só que no meio dessa briga toda, o corpo ele vai ter reações. Você vai ter sintomas dessa briga. Por exemplo, você vai ter tosse, febre, vai ter manchas no corpo, tá? Pode acontecer de tudo com relação aos sintomas da infecção. Só que enquanto estiver acontecendo a briga, dependendo do nível de infecção, muitas pessoas não suportam e acabam morrendo. No caso do coronavírus, vai provocar tosse, dificuldade de respirar, febre, né? Gente, febre nada mais é do que quando está rolando essa briga entre os vírus e os leucócitos, entende? Soldados de sangue, os leucócitos, soldados de sangue, nossa defesa, tá? E o nosso corpo, ele quer ajudar a matar o vírus. Nosso cérebro recebe a informação de algumas substâncias e aí que aumenta a temperatura, tá? Na intenção de matar o vírus com alta temperatura, ou seja, matar ele com calor. As pessoas que estão morrendo por conta do Covid-19, por exemplo, são pessoas de um grupo de risco, como crianças, pessoas idosas ou pessoas com baixa imunidade, tá bom? Agora, professor, já tem vacina para o coronavírus? Alguns cientistas já disseram que conseguiram mapear o genoma do vírus. Só que a indústria farmacêutica, você não pode simplesmente fazer ou fabricar uma vacina e no outro dia já estar testando nas pessoas. Isso aí vai demorar pelo menos um ano. Por quê? Vai ter que testar essa vacina em animais, tá? Depois testar em seres humanos e só depois, tá, liberar essa vacina para a população. Até lá, galera, o que temos que fazer é se cuidar. E como são feitas as vacinas? Gente, é o seguinte, por incrível que parível, a vacina é feita da seguinte maneira: pegam o próprio vírus, certo? Morto ou atenuado. De que forma atenuado?
meio lesado, drogado, por exemplo. E aí colocam na pessoa, beleza? Como esse vírus já chega morto, tá? Os leucócitos chegam lá e não precisam lutar. Eles chegam, pegam o código genético do vírus e criam a sua arma para defender daquele vírus. Quem faz a arma para o vírus é o seu corpo. A vacina, ela só te ajuda a achar essa arma mais rapidamente. Quem achava que a vacina é a própria arma, está totalmente enganado. Vacina é o próprio agente causador da doença, morto ou atenuado. Quem vai produzir a arma contra aquele vírus é o seu próprio corpo, não esqueça. Bom, agora para falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o Covid-19, eu chamo o professor Josemar. Fala, turma. Beleza? Covid-19, uma pandemia. Okay? É importante que a gente entenda e perceba a diferença entre conceitos importantes relacionados aos vírus. Perfeito? Olha lá. Com relação a uma escala de gravidade, existe o surto, a epidemia e o pior de todos, a pandemia, que é o atual cenário que a gente tem no mundo. Perfeito? O que seria o surto? O surto é quando há um aumento repentino no número de casos de uma doença em uma região específica. Okay? Por exemplo, quando ocorre um aumento rápido no número de casos de dengue em um bairro específico, a gente tem um surto. Agora, quando esse surto ele acaba atingindo outros bairros, esse surto dessa doença acaba atingindo outros bairros, outras cidades e outras regiões dentro de um mesmo país, a gente tem uma epidemia. Perfeito? Quando essa epidemia ela acaba se alastrando de uma forma rápida, indo para outros países, ou seja, um surto globalizado, a gente tem a pandemia, que é o pior cenário de todos. Ok? Outro conceito importante que nós precisamos diferenciar é o conceito de endemia. Endemia é diferente de pandemia, é diferente de surto, é diferente de epidemia, é diferente de pandemia. Ok? A endemia não leva em consideração dados quantitativos, é algo mais qualitativo. Perfeito? Quando as autoridades percebem que ocorreu um aumento no número dos casos, ok? Mas que isso é dentro de uma região específica, por exemplo, aqui no norte do Brasil, é típico a febre amarela, ok? Então ela é uma endemia, perfeito? Bom, agora nós vamos esclarecer e tentar tirar algumas dúvidas com relação, principalmente às recomendações da Organização Mundial de Saúde em relação ao Covid-19, essa pandemia que ataca o nosso dia a dia. Perfeito? Primeiro, como ocorre a transmissão desse vírus? Ela ocorre principalmente pelo contato, quando nós temos contato com pequenas gotículas que saem das vias aéreas de pessoas que estão infectadas, ou superfícies, ou quando nós entramos em contato, tocamos em alguma superfície que aloja o vírus. Beleza? É importante que nós saibamos o que é o nosso rosto. Okay? No nosso rosto estão os nossos olhos, okay? E é onde se encontram as nossas vias aéreas, que são a nossa boca e nariz. Okay? Por que a importância de entender o que tem em nosso rosto? Okay? Como podemos parar de ter um comportamento tão involuntário que é levar as mãos até o nosso rosto?
ok? Segundo estudos, ok, realizados numa faculdade de medicina na Austrália, o ser humano ele leva a mão até o rosto, toca o rosto pelo menos 23 vezes por hora, ok? Então são movimentos que na maioria das vezes são involuntários. E como fazer para parar? É quase impossível. Mas porque nós possuímos algo que é chamado de mania do toque, ok? E segundo faculdades de psicologia que estudam o comportamento humano, ok? Nós fazemos isso, ok? Porque tentamos controlar as nossas emoções e aumentar a nossa capacidade de atenção. Então é meio que involuntário, toda hora a gente tenta levar a mão ao rosto e isso beneficia demais o ambiente para que o coronavírus ele se alastre e se espalhe com facilidade, porque a todo momento nós estamos tocando em superfícies que estão contaminadas, que tem algum vírus, alguma bactéria, e nós levamos ao rosto imediatamente. É um movimento involuntário, ok? Porque nós não podemos viver sem a sensação do toque, ok? Mas que medidas devemos tomar? Segundo, hoje foi viralizado que todo mundo tem que usar álcool em gel, todo mundo tem que usar máscara, e a gente sai, às vezes a gente vê alguma reportagem em alguma cidade, algum ambiente que todos estão usando máscara. Mas isso é realmente eficiente? É o que a gente vai tentar esclarecer para vocês agora, ok? O álcool em gel, por exemplo, okay? Quando você utiliza o álcool em gel, ele consegue eliminar o vírus da sua mão em aproximadamente 30 segundos, ok? Mas e se a sua mão, ok, se esse vírus que chegou até a tua mão, ele chegou com catarro, o álcool em gel já não vai ser tão eficiente, porque esse vírus ele consegue, porque o catarro ele funciona como uma cápsula de proteção para o vírus, ok? Então quando você passa o álcool em gel, ele acaba ficando ainda na superfície da sua mão, ok? Por até 4 minutos. Então nem sempre o uso do álcool em gel ele vai ser realmente eficaz. Você vai ter a sensação de limpeza, vai ter a sensação de frescor, mas ele não é 100% eficaz contra o vírus, ok? E o uso da máscara? Na realidade, a máscara não protege a gente do vírus. A máscara funciona muito melhor como uma autoproteção, ou seja, o uso da máscara na maioria das vezes vai nos proteger para que nós não toquemos o nosso rosto, ok? Então é mais eficiente o uso da máscara para evitar que a gente toque o nosso rosto do que propriamente ela ser utilizada como filtro, já que é sabido através dos estudos que a máscara ela é ideal para a pessoa que está infectada, contaminada por esse vírus e não para os outros usuários. Perfeito? Então, segundo os especialistas, a melhor recomendação ainda é lavar as mãos inúmeras vezes de forma eficiente, utilizando o sabão. É isso, é fazer o simples, é fazer o que a gente aprende desde criança, higienização básica. O que era para a gente fazer desde criança que a gente não faz. Lavar as mãos de forma adequada com água e sabão várias vezes ao dia, porque o principal oponente, o nosso principal vilão na realidade são as nossas mãos, que a todo momento a gente leva ao rosto
e assim acaba fazendo com que o vírus chegue mais rápido ao nosso organismo. Para que você tenha noção, uma superfície, qualquer objeto, qualquer material, roupa, que entra em contato com o vírus ele pode permanecer, às vezes até 9 dias, ok? Algumas impurezas até 9 dias ali naquela superfície. Então, é difícil, ok? Para que haja esse controle. O melhor a se fazer é lavar as mãos com água e sabão. Beleza? É essa a dica que a gente tem para você. Bom, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessas informações de hoje, dessas dicas, de toda essa balbúrdia que a gente fez aqui, e que esse vídeo seja também utilizado para os nossos alunos, principalmente, e também como utilidade pública, né? Para aquelas pessoas que gostam de aprender um pouquinho mais sobre esse vírus. Beleza? Vale ressaltar que todas as informações passadas aqui, elas têm como base materiais científicos, pesquisas desenvolvidas por universidades do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil. Então, são informações verídicas, livros didáticos, confiáveis, ok? Que foram repassadas com o maior cuidado para você. Perfeito? Logo essa pandemia vai passar e nós vamos retornar às nossas atividades normais. É importante que a gente esteja bem e com saúde, e assim a gente consiga superar essa dificuldade. Perfeito? Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande abraço e um beijo para vocês, meus amores e minhas amoras. Se proteja e fique em casa.